Pessoal, nós somos a Consenso Tecnologia, a maior especialista no software livre GSAN e grande fomentadora de inovações tecnológicas em gestão do saneamento. Inscreva-se no nosso canal e compartilhe nossos vídeos. E não deixe de acompanhar nossas redes sociais. Os links estão aí na descrição. Hoje a gente vai dar continuidade às videoaulas sobre o módulo Cadastro do GSAN. Lembrando que o módulo cadastro é onde você, como o próprio nome diz, cadastra os dados dos clientes, dos endereços, dos imóveis, das categorias dos imóveis, dos funcionários das empresas de saneamento, das especificações das ligações de água e esgoto, além da atualização cadastral que é feita pelo agente em campo com o celular em mãos. A atualização cadastral que é feita via dispositivo móvel. Tudo que for informação nova para cadastrar referente a cliente, imóvel, endereço, localização, categoria, subcategoria, é feito através do módulo cadastro. E hoje a gente vai aprender a navegar na funcionalidade inserir imóvel. Para acessá-la, você entra numa base do GSAN com seu login e sua senha. Árvore do menu, cadastro, imóvel, inserir imóvel. Note que a funcionalidade já abre na aba localidade, mas ela é dividida em 6 abas e é preciso preencher uma a uma. Primeiro localidade, só depois de preenchida você consegue preencher endereço, depois cliente e assim por diante. Na aba localidade a gente vai localizar o imóvel que a gente quer cadastrar no espaço territorial. Vai informar sua localidade, seu setor comercial, sua quadra, etc. Na aba endereço a gente vai informar o endereço do imóvel, logradouro, bairro, número. Na aba cliente, a gente vai relacionar os clientes vinculados ao imóvel, clientes do tipo proprietário, usuário ou responsável. Na aba subcategorias e economias, a gente vai definir a quantidade de economias existentes no imóvel, separando-as por categoria e subcategoria econômica. Lembrando, o que é uma economia? Quando você tiver uma dúvida sobre um termo relacionado ao sistema GSAN, vou dar uma dica. A gente pode acessar a base de documentação da Consenso, gsan.com.br, acessa a base de documentação da Consenso Tecnologia, desce, clica aqui em Ajuda ao Usuário e depois Glossário. Clica sobre a letra que você quer pesquisar. E está aqui, economia. Todo imóvel, subdivisão de um imóvel considerado ocupável, com entrada própria independente das demais, razão social distinta e com instalação para o abastecimento de água ou coleta de esgoto. Ou seja, uma economia é a mesma coisa que um imóvel, É uma diferença, por exemplo, se você tiver um imóvel condomínio com várias economias, ou seja, vários imóveis. Então, economia é isso. E um imóvel ou uma subdivisão do imóvel. Ok? É interessante você saber onde que localiza esse glossário, caso você tenha alguma dúvida sobre algum termo do sistema GSAN. Continuando. Na aba Características, a gente vai caracterizar o perfil do imóvel com informações como área construída, volume dos reservatórios de água, volume da piscina, etc. Nessa aba também é possível adicionar fotos do imóvel que está sendo cadastrado. E finalmente, na aba Conclusão, a gente vai informar os dados finais e complementares sobre o imóvel e encerrar o cadastramento. A gente vai ver aba por aba. Na aba Localidade, lembrando que o campo de preenchimento obrigatório ele é assinalado com um asterisco vermelho. Então, você obrigatoriamente precisa informar a localidade do imóvel que está sendo cadastrado. Caso você saiba o código, você informa. Se não, clica na lupa. Tela de pesquisa de localidade. Uma boa chave de pesquisa é o campo de inscrição. Você informa o nome ou parte do nome da localidade e clica em pesquisar. Localizou a localidade, clica no link, preenchido. Setor comercial, a mesma coisa. Lupa, descrição do setor comercial, pesquisa. Localizou o setor comercial, clica no link código do setor, preenchido. Quadra, se você não souber o código, lupa. Localizou a quadra, clica no link, preenchido. Lote, você informa o número do lote com até 4 dígitos. Então você vai informar o número do lote.
do sublote e a testada do lote ou a sequência na rota. A sequência do que o imóvel, por exemplo, vai ter na rota. Né? Por exemplo, se o agente em campo for fazer algum serviço no imóvel, né? Onde que esse imóvel está localizado na rota dos imóveis para essa localidade, esse setor comercial e essa quadra. E aí você informa opcionalmente a testada do lote e a sequência da rota. Informou os campos da aba localidade, endereço. Aqui na aba endereço, você vai clicar em adicionar para adicionar o endereço do imóvel. Clicou em adicionar, você acessa a tela e informar endereço. Obrigatoriamente você informa o logradouro, se não souber, pesquisa. Pesquisar o logradouro. Nome do logradouro, pesquisar. Ele pede o código do município porque é obrigatório, né? Então vamos localizar o município. Lupa, pesquisar município. Nome do município, contendo o texto, pesquisar município. Localizou o município, clica sobre o nome dele. Clicou sobre o nome dele, retorna para a tela de pesquisar logradouro. Aí você vai pesquisar o logradouro relacionado àquele município. Localizou o logradouro onde o seu imóvel que você está cadastrando ele está localizado, clica sobre o nome do logradouro. Feito isso, é preenchido aqui o nome do logradouro. Bairro, depois você dá uma referência, informa o número, um complemento, né? Se você achar necessário. O perímetro inicial e o final também é opcional. O CEP já está descrito aqui. Bom, então pelo logradouro você vê que pelo logradouro você já puxou, né, várias informações, como a unidade federativa, o CEP. Aí você informou depois o bairro do logradouro, uma referência, o número do imóvel e um complemento. Clique em inserir. O logradouro deve somente conter números positivos. Esse logradouro é 0, eu não prestei atenção. Ele não aceita o logrador tem que ser um número positivo. Vamos lá novamente. Pesquisar o logradouro. Município, pesquisar município, pesquisar, localizou o município. Vamos pesquisar os logradores desse município. Localizou, clica sobre o link. Bairro, uma referência se você quiser. O número, um complemento, inserir. E você inseriu o endereço do imóvel que você está cadastrando. Caso você queira atualizar esse endereço, antes de passar para a aba, você informou algum dado errado. Aí você clica sobre o link, o sistema te direciona para a tela de informar o endereço novamente. Aí você vai corrigir o que estava errado e vai atualizar. Informado o endereço, clica na aba Cliente. Nesta aba, a gente vai informar tantos clientes quanto existirem para os imóveis. Inicialmente, a gente vai informar os dados do cliente que a gente quer inserir, selecionando o cliente e informando o tipo da relação dele com o imóvel. Caso o cliente não esteja cadastrado na base de dados do GESAM, primeiro é necessário inseri-lo através desse botão aqui, Inserir Cliente. Então, por exemplo, caso a gente queira cadastrar um cliente e vincular ao imóvel, mas esse cliente já tem dados na base de dados do GESAM, a gente vai fazer a pesquisa dele pelo código, né? E fazer a pesquisa. Caso ele o cliente não esteja cadastrado, é um cliente novo, a gente vai clicar aqui no botão Inserir Cliente. Ele vai pedir para a gente informar o tipo do cliente, né? Proprietário. Digamos que o cliente seja proprietário. Aí a gente vai clicar aqui em Inserir Cliente. Feito isso, o sistema direciona você para a tela de Inserir Cliente, que não vai ser assunto da nossa videoaula de hoje, senão ela fica muito extensa. Né? Vai ser assunto de outra videoaula do módulo de cadastro. Mas é aqui que a gente insere um cliente que não tem dados na base de dados do GESAM. Supondo que o cliente já tenha dados, né, na base de dados, a gente vai informar o código do cliente para localizar ele.
Caso a gente não saiba, clica na lupa. Nome do cliente. A gente pode informar um pedaço do nome dele, contendo o texto, pesquisar. Localizou o cliente, clica sobre o link do nome dele. Em seguida, a gente vai definir se esse cliente é o proprietário do imóvel, ele é o usuário, ele é o responsável. Aqui no caso, digamos que ele é o proprietário. Adicionar. Adicionou o cliente proprietário, a gente vai inserir agora o cliente usuário do imóvel. Mesma coisa, lupa, nome do cliente, contendo, pesquisar. Clica sobre o link do nome dele. Agora a gente está inserindo um cliente usuário do imóvel. Adicionar. Veja que ele vai sendo adicionado aqui no quadro, ó, clientes informados. Com a opção da gente remover ou esse cliente ou atualizar os dados dele clicando no link do nome dele. Clicando no link, a gente vai aqui para a tela também de atualizar cliente, que não vai ser objeto de estudo da nossa videoaula de hoje. Inserimos o cliente proprietário e usuário. Vamos inserir agora um cliente responsável. Digamos que esse imóvel tenha 3 clientes vinculados a ele, né? Então a gente vai inserir o cliente responsável agora. Lupa, nome do cliente. Eu pesquiso sempre pelo nome do cliente, que ele é o mais fácil, né? Mas a gente pode pesquisar pelo município, pelo bairro, pelo logrador, pelo indicador de uso, se ele está ativo ou inativo. Pesquisar. Localizou o cliente, clica sobre o nome dele, adicionar. Veja só, aqui a gente vinculou 3 clientes ao imóvel. Um cliente que é o proprietário do imóvel, outro que é o usuário, por exemplo, o inquilino, e o outro que é responsável pelas contas do imóvel, por exemplo. Informados os clientes, aba subcategorias e economias. Aqui, lembrando que os campos de preenchimento obrigatórios estão assinalados pelo asterisco vermelho. Categoria do imóvel. Ele é residencial? A gente vai informar. Subcategoria. Ele é um conjunto prisional? Não, Deus me livre, né? Ele é um conjunto residencial? É um conjunto residencial. Quantas economias, ou seja, quantos imóveis tem esse conjunto residencial? Sei lá, 100 imóveis. Você vai informar aqui. Clique em adicionar. Você adicionou aqui as subcategorias informadas por imóvel, com a opção de remover. Opcionalmente, você pode informar o ramo de atividade do imóvel, caso ele fosse um imóvel comercial, e adicionaria aqui também o ramo de atividade dele. Informadas as subcategorias economias, a aba características. Aqui na aba características, você poderia inserir uma foto do imóvel direto do seu computador de trabalho, clicando aqui em escolher arquivo. Opcionalmente também informar a área construída, o volume do reservatório d'água, o volume do reservatório superior d'água, o volume da piscina, se ele tem jardim, se ele não tem. Campos opcionais. Os obrigatórios são, você precisa informar o pavimento da calçada, o pavimento da rua, a fonte de abastecimento, a situação da ligação de água do imóvel, do esgoto, o perfil do imóvel, se ele é grande, se ele é normal ou se ele é tarifa social. E o restante é opcional, poço, né, o consumo do esgoto, tipo do despejo, tipo de habitação, propriedade, enfim. Campos opcionais para você incrementar aí as características do imóvel. Informou os campos obrigatórios, aba conclusão. Aqui na aba conclusão, para concluir o cadastro, a gente vai informar os dados abaixo. O único que é obrigatório é o envio da conta. A gente pode informar o número de pontos, ou seja, o número de ligações d'água do imóvel, o número de moradores, o IPTU, o contrato com a companhia de energia, o medidor da energia, a data da visita comercial, extrato do responsável, quadro de entrega, campos opcionais para você concluir o cadastro do imóvel, inclusive com a opção, opcionalmente, de você informar o código da rota
alternativa com as coordenadas que você pode escolher aqui clicando no botão mapa. Aqui você vai visualizar as coordenadas no mapa. Olha aí. Já vem preenchido quando você clica lá, através do botão mapa. O imóvel principal que tivesse ligado a esse imóvel, caso ele fosse um imóvel comercial, por exemplo, ou se fosse um imóvel público, se fosse uma prefeitura. Então, o imóvel principal seria uma prefeitura, se esse aqui fosse um imóvel de uma secretaria de educação, por exemplo. Depois, opcionalmente, a matrícula do funcionário que cadastrou o imóvel e as informações complementares com até 750 caracteres. Tudo isso você pode fazer na aba conclusão. O único campo obrigatório é o envio de conta, onde você vai selecionar se a conta ela vai em braille, né? Se a conta ela vai para outro endereço que não esse que você está cadastrando. Então, se você selecionar aqui outro endereço, você vai ter que informar o endereço para o envio da conta. Olha aqui, o número do logrador, o número, o complemento, o bairro, CEP. Se a gente não escolher nada, esse quadro some. Se você vai enviar para o cliente proprietário, também você pode informar com o extrato para o responsável, né? Ou seja, com o extrato para o responsável do imóvel, mas vai enviar a conta para o proprietário. Você pode também informar. Se você vai enviar a conta por e-mail, se você vai enviar para o cliente a conta para o cliente responsável em vez do cliente proprietário, enfim, cada opção que você selecionar aqui muda o campo para você adequar a informação que você está inserindo no cadastro. A principal dela talvez seja essa aqui, enviar correio outro endereço, que aí você teria que informar um novo endereço para envio da conta. Então você informou os dados, né? Os dados necessários para a conclusão do cadastro. Você clica em concluir. Ao envio da conta a gente esqueceu, mostrei tanto e a gente esqueceu de selecionar. Vamos dizer aqui que a gente vai enviar para o cliente usuário. Ou seja, é o cliente do endereço que a gente cadastrou. O extrato para o responsável, sim. A gente vai emitir também o extrato da conta para o responsável. Clique em concluir. O que aconteceu? O imóvel da matrícula incluído com sucesso. Ele dá a matrícula gerada para o imóvel e a opção de inserir outro imóvel, atualizar o imóvel que a gente acabou de inserir ou informar ocorrências e anormalidades. Se você quiser inserir um imóvel, você clica. Se você quiser atualizar os dados que a gente acabou de cadastrar, você clica aqui e informar ocorrências e anormalidades, clica no link. Aí você vai para essa tela de informar a ocorrência e anormalidade do imóvel, que vai ser assunto de nossa outra, de uma outra videoaula, senão essa aqui vai ficar muito extensa. Então, relembrando, GESAM, cadastro, imóvel, inserir imóvel. O que a gente viu? A gente viu a tela, a funcionalidade de inserir um imóvel, informando a localidade, endereço, os clientes responsáveis, as subcategorias economias, as características do imóvel e concluindo o cadastramento. Para você saber mais detalhes sobre a funcionalidade que a gente acabou de ter a videoaula, você clica aqui no caminho no alto da tela e você é direcionado para a base de documentação da Consenso Tecnologia referente à funcionalidade que a gente acabou de ver, inserir imóvel. Inclusive, com as divisões aqui da documentação por abas, né? Esses links em verde, eles apontam para outra documentação relacionada à documentação principal, que é essa aqui, inserir imóvel. Então, tem a documentação da aba localidade, tem a documentação da aba endereço, com print das telas, com informações sobre o preenchimento dos campos. Inclusive, né? Com as especificidades para cada empresa, caso haja, né? É uma documentação bem completa,
bem autoexplicativa, e eu recomendo a leitura caso você queira complementar as informações da videoaula de hoje. Eu agradeço muito pela atenção de vocês, saindo da funcionalidade. Até a próxima, pessoal.